Mas agradeço a você. Bom, boa noite a todos. Hoje, no nosso Amivale Convida, a gente está tendo a grande honra, a grande satisfação, né, nesse Amivale Convida especial aqui, de estar recebendo, né, o Geraldo Lemos Neto, né, agradecer a ele a gentileza, né, de poder estar aqui conosco. E a nossa conversa, o nosso objetivo de hoje, como a gente estava conversando agora há pouco, é prestar uma singela homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono da nossa AME, né? A gente rememorar um pouco a história, né, a memória do Dr. Bezerra, né? Então, o Geraldo Lemos Neto dispensa assim apresentações, mas protocolarmente aqui, vamos dizer, ele é dirigente da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, do portal Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Ele é médium psicógrafo, escritor, palestrante espírita e editor da Vinha de Luz Editora, né? Então, Geraldo, acho que para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria saber de você uma história. E alguns anos depois do desencarne do Dr. Bezerra de Menezes, acho que não chegava nem a 30 anos depois, o Chico Xavier, ainda muito jovem, muito adolescente ainda, ele funda uma casa espírita em Pedro Leopoldo, lá chamada São Luís Gonzaga. E nessa casa espírita, o espírito de São Luís se manifesta para ele e diz que aceitaria aquela missão desde que ele cumprisse algumas determinações que seriam importantes, né? Então, isso tem muito a ver com o doutor Bezerra, com o Chico. Então, se você pudesse contar um pouquinho melhor essa história, eu acho que ela é muito interessante para a gente começar a nossa conversa. Pois não, ô Newton, eu agradeço aí o convite de vocês, doutor Newton Homem, doutor André, doutora Cláudia. É uma alegria participar com vocês aí na AME Vale do Paraíba. E é sempre uma alegria também falar um pouco do que nós sabemos ou soubemos de Chico Xavier e dos espíritos que estavam ligados a ele. Dr. Bezerra de Menezes, claro, era um dos principais espíritos que logo no início da mediunidade de Chico Xavier começou a se manifestar. Até tem um episódio muito interessante, você vai me permitir contar isso antes de te responder, que é da intimidade aqui da minha família Machado, né? A minha avó já estava casada, ela foi colega de Chico no grupo escolar em Pedro Leopoldo. E também o irmão dela, que era um ano mais velho que Chico, João Machado Sobrinho, que residia naquela época em Uberaba, por questões de política e também ele trabalhava no Banco do Brasil e era professor de economia e acabou tendo que abandonar o Banco do Brasil e se mudar para Belo Horizonte. E como ele não tinha onde ficar em Belo Horizonte, ele acabou pedindo apoio de minha avó, Carmen, que era recém-casada, e ela tinha uma funcionária que cuidava, trabalhava junto com ela, na cozinha, na arrumação, e a funcionária, quando viu uma outra família chegando de mala e cuia, não é, na casa, apavorou-se e decidiu ir embora na calada da noite. Só que essa funcionária era médium, não é? E um senhor de barbas brancas, um velhinho muito simpático, se apresentou para ela e falou assim: minha irmã, não faça isso. Você vai deixar a Carmen sozinha, justamente no momento em que ela mais precisa do seu auxílio, da sua cooperação. Ela está recebendo o irmão que está vindo do interior com a mulher e as filhas e vai ficar sobrecarregada. Então é um momento de você dar testemunho da sua fé em Deus e da sua colaboração fraterna para com a nossa irmã Carmen. E aí essa funcionária ficou muito assim impressionada com a visão que ela teve e contou para minha avó Carmen: olha,
logo na manhã seguinte, Dona Carmen, aconteceu isso, eu já ia embora, minha mala já estava pronta quando apareceu esse senhor. E minha avó, que era muito ligada ao Chico, foi a Pedro Leopoldo. E naquela época, é de se notar o seguinte, naquela época ninguém sabia, ninguém falava no espírito de Dr. Bezerra de Menezes, pelo menos aqui em Minas Gerais. E então o Chico, no início, era o início da mediunidade do Chico, e ele então falou com a minha avó, o Carmen, esse espírito que se manifestou perante a sua funcionária, ele está aqui ao seu lado. É o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. E ele aí ele contou a história do Dr. Bezerra para minha avó, que até então não se conhecia nada sobre ele por aqui. Que ele tinha trabalhado mais no ambiente do Rio de Janeiro, não é? E, inclusive na política. E então essa foi a primeira notícia que a minha família Machado teve da presença de Dr. Bezerra. O Chico vai nos contar que quando eles fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, que foi por volta do dia 21 de junho de 1927, portanto, o Chico tinha 17 anos de idade, inicialmente, ele havia tido a intenção de homenagear São Luís, que era um dos guias espirituais de Allan Kardec. Mas, como o pessoal junto a ele não sabia muito bem a questão de história, eles acabaram errando o santo e fundaram o centro homenageando São Luís Gonzaga, que era um italiano considerado patrono da juventude, que havia desencarnado muito jovem. Então, o centro foi fundado com o nome dele. E, naquela ocasião, já com os trabalhos logo se iniciando, no dia 8 de julho, o Chico vai receber a primeira mensagem, assinada por um espírito amigo, que é a primeira psicografia de Chico Xavier, uma mensagem de 17 páginas, em que o espírito não se identificou, não é? E as tarefas começaram. Então, o espírito de Luiz Gonzaga apareceu para o Chico dizendo exatamente isso, Newton, que você lembrou muito bem. Olha, os senhores estão hipotecando a mim uma tarefa de guiar o centro de vocês. Eu não tenho aqui no Brasil tarefas até então sob minha responsabilidade, de modo que eu vou aceitá-la tendo em vista o seu propósito de trabalhar com Cristo, de divulgar a mensagem de Jesus, mas eu tenho determinadas exigências. Aí o Chico perguntou a ele, mas pois não, perfeitamente, e o senhor, quais são essas exigências? Então ele foi falando quais eram as exigências. Naquela época, havia o Chico e o irmão dele, José, né, que eram vamos dizer assim, os diretores do centro, e mais outros, no total de 8, eram mais outros, não, total de 9, eram mais 7 amigos. Então, o Luiz Gonzaga falou com ele, olha, no campo da mediunidade, que eu sei que o senhor tem uma tarefa a desempenhar, eu tenho uma exigência. E esta exigência é que o senhor dedique pelo menos 1 hora em cada sessão pública de psicografia para receber receitas para os pobres, receitas homeopáticas para os pobres, nossos irmãos, que não podem pagar o aviamento de receitas nas farmácias e drogarias. E a outra exigência é que pelo menos metade do seu tempo seja dedicado à caridade cristã, distribuindo alimentos com os mais necessitados e aflitos. E o Chico aceitou a tarefa. Então, ao aceitar essa tarefa,
ele começou as reuniões de psicografia em Pedro Leopoldo, inicialmente 3 vezes por semana. Segunda-feira à noite, sexta-feira à noite e sábado à noite. E, cumprindo a promessa que ele havia acordado com Luiz Gonzaga, o espírito de Luiz Gonzaga, ele se consagrou 1 hora antes da reunião pública. E isso, gente, ele levou a cabo até o final da sua existência. O Chico era tão disciplinado, né, e tão dedicado, que durante os 21 anos que eu convivi com ele, já em Uberaba, ele manteve esse compromisso, que 1 hora antes da reunião pública, ele se fechava num quarto em que, apenas com a companhia de uma ajudante, né, para passar as páginas da psicografia, em que todas as pessoas que tinham colocado nas sessões os nomes, pedindo preces, pedindo orientação, pedindo receita médica ou receita homeopática. Então, o Chico pegava nome por nome, ali daquela, geralmente era uma cesta que se colocava no centro da mesa, não é? E as pessoas iam jogando, escreviam lá em pedacinhos de papel, às vezes até pedacinho de papel de pão, guardanapo, sabe? E elas jogavam ali o nome delas e o pedido de orientação. E é justamente aí que o Chico psicografava, desde 1927, as mensagens de Dr. Bezerra, né? Na verdade, não foi em 1927 o início, porque aconteceu um episódio em Pedro Leopoldo que das 9 pessoas que fundaram o Luiz Gonzaga, uma delas desertou logo no início das tarefas, porque a esposa era muito católica e não admitiu que o marido frequentasse uma reunião espírita. Então caiu para 8. Dos 8, 6 desencarnaram em 6 meses. Vejam só. Olha como é que o Chico, logo de início das atividades dele, ele já começou a enfrentar lutas e obstáculos. Então, 6 desencarnaram. Inclusive, a dona da casa, Dona Josefa Barbosa Chaves, em cujo local se realizaram as primeiras reuniões. E ela teve um problema de coração, ela faleceu com um problema cardíaco, mas antes de falecer, foi ela quem deu ao Chico o primeiro exemplar, com a dedicatória dela, do Evangelho segundo o Espiritismo. E falou com ele: você fique firme nas tarefas, espelhando-se no Evangelho segundo o Espiritismo em todos os dias da sua vida futura. Ele era um rapazinho de 17 anos. Então, ficaram somente ele e o irmão dele, José Xavier. Acontece que o irmão era casado com uma senhora que tinha problemas mentais. De vez em quando, ela era internada no sanatório em Belo Horizonte. E nessa época ocorreu um fato desses, né? E esse casal tinha 2 filhos. Um deles era o Emanuel Luiz, que havia nascido sem os braços e sem as pernas. Então, o José Xavier, irmão de Chico, estava desempregado, e o único emprego que ele arrumou foi justamente à noite. Então, ele teve que abandonar o centro espírita. E o Chico, então, ficou sozinho durante 3 anos, porque eles foram refundar novamente o centro no dia 31 de outubro de 1931, quando ele, então, recebe uma mensagem de João Batista muito interessante. Então, ele passa a receber, passa a cumprir, vamos dizer assim, a tarefa de Dr. Bezerra de Menezes com a psicografia de receita de Dr. Bezerra de Menezes a partir de novembro de 1931. E não parou, não é? Ele recebia
Até, não sei se dá para compartilhar, eu trouxe aqui alguns originais para vocês verem. Posso mostrar se quiserem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar você para compartilhar aqui. Aqui na tela aparece. Parece? Deixa eu botar para todos compartilharem. Ah, não, aqui não. Aqui você tem que me habilitar. Eu vou te habilitar. Deixa eu ver aqui. Compartilhamento. Compartilhar som. Fazer aqui. Ou eu posso te mandar e você... Depois disponibilizo aqui para o pessoal. Deixa eu ver aqui. Aí acho que de repente você manda para a gente e a gente disponibiliza aqui para todos aqui. Tá certo. E são originais de receitas homeopáticas, algumas delas, inclusive, nesse filme do Chico Xavier, que foi feito pelo Wagner de Assis, eu mandei para ele utilizou no documentário, né, sobre Chico Xavier. Qual que é seu e-mail, Newton? N de Newton, homem, que é meu sobrenome, 63, @gmail.com. N, homem, 63, @gmail.com. @gmail.com. Aí você... Tá ok. Já te mandei aí. Deixa eu ver aqui se eu abro aqui só um pouquinho. Mas então é muito interessante, né? Essa questão. Uma outra coisa, Geraldo, eu queria conversar com você, assim, se você pudesse contar para a gente, foi uma coisa que quando eu vi eu fiquei até bastante surpreso, né? É uma história sua, de um sonho que você teve, que envolvia também o Chico e o Dr. Bezerra, né? Então é uma história bastante curiosa. Nós que estamos agora no momento de transição planetária, né? Esse sonho que você teve, que depois você conversou com o Chico, ele te explicou, também denota um período de transição planetária, né, num planeta que orbitava o sistema Capella, em que esses personagens estavam envolvidos, né? Então a gente, do meu ponto de vista, assim, eu acho assim, disso a gente deduz que na criação não existe favoritismo, né? Todos nós temos que batalhar para conseguir caminhar, crescer, né? Então a gente vê até que um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes em outras épocas já passou por dificuldades, né? Então isso é até um motivo de encorajamento para a gente, e mesmo diante de todas as nossas imperfeições, das nossas dificuldades, né, o nosso futuro é a luz, né? Então, essa história eu acho bastante interessante, porque eu acho que muitas pessoas não conhecem essa história. Se você puder contar para a gente. Essa história é uma história que vai se desdobrar em 3 capítulos, né? O primeiro capítulo é uma recordação de vida passada que eu passei. O segundo capítulo é a confirmação do que eu tinha visto em sonho pelo Chico Xavier. E o terceiro capítulo, que foi muito recente, que foi no início desse ano ou no final do ano passado, quando eu encontro um livro de Dr. Bezerra de Menezes, quando ele ainda estava encarnado, e eu fiquei muito feliz de encontrar esse livro, porque ele praticamente ele sacramenta a história, né? Esse livro, até para você deixar aí nas sugestões, chama-se A História de um Sonho, pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes. Ele escreve sob o pseudônimo de Max, né? Mas foi publicado, inclusive, pela própria Federação Espírita Brasileira, por outras editoras, né? Porque ele escreveu esse livro ainda em vida, quer dizer, antes de 1900, né? Mas depois eu chego nessa terceira parte. Na primeira parte, eu tive na época eu pensei um sonho bastante conturbado e bastante difícil,
porque eu me via como um oficial raso da Marinha dentro de um porta-aviões. E esse porta-aviões, naturalmente que eu via aviões de guerra, caças, né? no convés do navio, na pista do navio, do porta-aviões, eu estava junto com outros oficiais de baixa patente, perfilado diante do nosso comandante e deste porta-aviões, e eu via perfeitamente no mar outros navios de guerra, fragatas e outros mais. E nós estávamos posicionados diante de uma cidade que, na minha concepção, se assemelhava a Nova York. Por quê? Porque os prédios que eu via eram todos prédios gigantescos, com mais de 100 andares de pavimentos, né, de altura. Mas uma coisa me chamava a atenção que diferia muito de Nova York, porque essa Nova York nós sabemos que é uma cidade na ilha de Manhattan, que está à margem do rio Hudson, né? Só que essa outra cidade que eu via era, além de ser muito maior que Nova York, ela estava na foz de dois grandes rios. Então não era uma ilha. Eu sabia disso, né? Via, inclusive, as duas fós ali diante do mar. E eu estava com um pavor muito grande, porque eu sabia que era um momento de grande tensão. Quando então entra uma pessoa que imediatamente eu identifico como a patente máxima da Marinha da época, eu não sei como chama isso, na tradição da Marinha, acho que não é almirante, né? Almirante de esquadra. Almirante esquadra. Então, eu sei que era a patente máxima daquele nosso país, não é? E ele nada mais era do que Chico Xavier. Não é? Eu reconheci imediatamente como este almirante de esquadra como sendo Chico Xavier. Só que um Chico Xavier muito diferente daquele que a gente conheceu, né? Muito assim, vamos dizer assim, uma personalidade muito até violenta, porque ele dá um murro na mesa de controle e se dirige ao nosso comandante do porta-aviões, gritando, né? Estamos sendo atacados, eles revidaram, eles revidaram. E aí, só por essa frase, vem aquela sensação de pavor, né? Extraordinário, um pavor extraordinário, e imediatamente, quer dizer, segundos depois, há aquele estrondo mudo e eu vejo na nossa cidade, diante da qual nós estávamos, a explosão de uma bomba que inicialmente se faz de uma forma de cogumelo, aliás, de bola de fogo, né? Uma bola de fogo que vai se formando um cogumelo nuclear. E aquele pavor, todo mundo assistindo aquilo, né? Em questão de segundos, esse cogumelo nuclear desce, envolve toda a cidade e vem na direção do mar onde nós estávamos. E eu só sentia o mar se levantando e nós todos sendo desintegrados de imediato. Eu acordo em prantos, em choque, não é? O meu corpo era só suor, da cabeça aos pés, e tremendo muito, e fiquei assim muito impressionado com eu até então pensava, esse sonho. E a primeira coisa que me veio à mente eu vou a Uberaba o mais rápido que eu puder para contar isso ao Chico Xavier e ver o que ele pode me dizer sobre isso, porque eu pensava, será que isso é uma premonição do futuro, né? Que nós vamos viver ainda num futuro? Eu fiquei naquela confusão mental. E aí, na próxima oportunidade que fui a Uberaba, foi muito interessante, porque ao chegar na casa de Chico, eu me hospedava lá, porque
a minha esposa tinha um irmão, que era o Vivaldo, que morava com o Chico, né? Ele fazia toda a parte de diagramação dos livros do Chico. Então, nós nos hospedávamos lá na casa do Chico. Então, quando chegamos, o Chico estava na sala de almoço. Imediatamente ele olha para mim, tinha algumas pessoas ali perto, ele pede licença a todo mundo. Olha, vocês vão me perdoar, mas eu vou pedir licença porque eu tenho um assunto urgente para tratar com o Geraldinho. E eu levei um susto, assim, porque ele normalmente não fazia isso. O Chico era muito delicado, assim, com as pessoas, né? Mas, literalmente, nesse dia, ele pôs todo mundo para fora, inclusive ele, que era minha esposa. Eu quero conversar sozinho com o Geraldinho. E vira-se para mim e fala assim, olha, você tem um sonho para me contar, não tem? Sim, tenho, Chico. Como você sabe disso? Não é? Um sonho extraordinário, que eu não consigo compreender. Aliás, eu vim aqui só para isso. Eu disse, eu sei, meu filho, agora eu quero que você me conte o que você sonhou. E ele ficou muito impressionado, porque eu contei aqui resumidamente, né? Mas o sonho teve todo vamos dizer assim, um roteiro, né, de eventos que me levou àquele instante final ali naquela torre de comando de um porta-aviões. E ele foi arregalando, à medida que eu ia contando tudo, todos os detalhes, quem era quem estava do meu lado, que eu reconheci pessoas que estavam lá naquela torre de comando e que estavam naquela época, hoje a maioria já desencarnou, mas que estavam encarnadas, né, que eu conhecia perfeitamente aqui na Terra. E então o Chico foi arregalando os olhos, ele foi arregalando os olhos e abrindo a boca, pôs a mão, ele tinha um hábito, né, de pôr a mão assim na boca, quando abria a boca de espanto, né? E eu falei com ele, e aí, Chico, quando eu acabei a história, né? E aí, Chico? Ele vira-se para mim e fala assim, meu filho, Geraldinho, você foi longe, hein? E eu falei assim, foi longe como, Chico? Isso não foi sonho, meu filho, isso foi recordação. Mas aí a minha burrice, porque eu pensei, mas recordação é passado. Passado, bomba atômica que teve no passado foi de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945, e não era o que eu vi, que Hiroshima e Nagasaki eram cidades pesqueiras, né? Não tinha prédio, não tinha a modernidade que nós temos hoje. Falei isso com o Chico. Não, Chico, não pode ser. Ainda teimei com ele. Vejam vocês como é que eu estava fora do assunto, né? E, e teimei com ele, ele vira e fala assim, não, isso não aconteceu aqui, não é como você está pensando, isso não aconteceu aqui na Terra, Geraldinho. Isso que você recordou, você viu, aconteceu há 7.000 anos atrás, num dos planetas que orbita o sistema estelar de Capela. O que você viu foi o revide nuclear da nação inimiga nossa. E adivinhe você, quem era o nosso presidente? Né? Eu não tinha a menor ideia de quem fosse. Eu até cheguei a pensar no Emmanuel, mas não falei. E o Chico falou comigo assim, era Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso presidente. Foi ele que apertou o botão nuclear. A nossa nação é que mandou a bomba primeiro. Isso que você viu foi o revide. E por causa dessa guerra nuclear é que nós fomos todos degradados de lá para a Terra, há 7.000 anos atrás, 5.000 antes de Cristo. Aí eu fiquei muito impressionado, né? E ele ainda contou, olha, por essa razão, o Dr. Bezerra já se redimiu. Exatamente na pele de Dr. Bezerra, ele atingiu a sua redenção. Ele já não tem débito nenhum a saldar. Por isto mesmo, quando ele desencarnou no Rio de Janeiro, no dia 11 de abril de 1900, logo depois dos primeiros descansos, um espírito enviado por Maria de Nazaré
vai convidá-lo a ascender ao mundo espiritual superior, porque Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, havia convidado o Dr. Bezerra a se integrar, né, a falange dela no trabalho de assistência aos sofredores. E ele, respeitosamente, com muito respeito e muita reverência, declinou do convite de Maria de Nazaré, dizendo a ela o seguinte: olha, eu ainda tenho alguns dos meus tutelados na terra que ainda estão morejando na carne, pelejando para vencer esses débitos de outras eras. Muitos deles ainda estão em sofrimento purgatorial, em sofrimento expiatório, em provas acerbas, de modo que eu não consigo me sentir confortável em elevar-me, deixando-os para trás. Então, enquanto a nossa Mãe Santíssima puder me deixar na Terra, pelo menos nos planos espirituais, mais próximos da Terra, auxiliando a esses nossos irmãos, meus queridos, que caíram comigo em capela, eu prefiro continuar trabalhando. E foi aí também que depois nós tivemos uma outra conversa com o Chico, que eu perguntei assim, a ele assim: Chico, me esclarece uma coisa que eu não entendo, porque todos os centros espíritas que a gente vai fazer palestra ou vai visitar, tem sempre uma reunião mediúnica que recebe uma mensagem do Dr. Bezerra. Como isso é possível? Uma vez que nós temos aí milhares de centros espíritas espalhados pelo Brasil inteiro, e normalmente os centros espíritas têm reuniões às 20 horas, né? De modo que, como seria possível o Dr. Bezerra estar em toda parte, escrevendo mensagens por vários médios e assinando isso? Foi aí que ele me esclareceu que, nesta ocasião, Maria de Nazaré, ao aceitar a recusa dele em subir e se integrar à sua falange, deu a ele uma ordem que ele cumpriu, a rigor, dizendo a ele o seguinte: olha, eu aceito a sua recusa, compreendo as suas razões, que são muito justas, mas vou impor a você uma disciplina. E ele então mandou perguntar a ela qual disciplina seria essa, e ela então impôs a ele o seguinte: que ele treinasse uma equipe de 3.000 espíritos desencarnados, espíritos de médicos desencarnados, né? De preferência espíritas ou espiritualistas, que deveriam ser treinados diretamente por ele para dar assistência aos centros espíritas e se comunicar com os habitantes da Terra, não é? A fim de que eles recebessem a palavra de Dr. Bezerra de Menezes, em nome de Maria, e que todos eles tinham autorização de Maria de Nazaré, depois de passarem por esse treinamento, de assinarem tal como seu patrono, Dr. Bezerra, né? E assim foi formada essa comissão, lá no início do século XX. Então, eu acredito que todos vocês, médicos espíritas, estão matriculados nessa equipe, não é? E eu me lembro muito bem que a doutora Marlene Nobre, com quem nós tivemos uma amizade muito estreita e muito querida, ela nos contava isso, que foi doutor Bezerra quem pediu a ela expressamente que fundasse a Associação Médico Espírita de São Paulo, inicialmente, né? Depois de Minas Gerais, depois do Brasil, e outros espalhassem essa ideia pelo Brasil e pelo mundo, tarefa que ela levou a efeito muito bem durante toda a sua vida, né? De modo que hoje muitos de vocês estão encarnados também. Um outro aspecto interessante, eu queria te perguntar o seguinte: esse livro, né, da História de um Sonho, né, que ele ainda
encarnado, como você diz, ele escreve, né, provavelmente em decorrência dos desdobramentos que ele estava tendo ali, de uma vivência que ele teve em Vênus, né, encarnado como espírito em Vênus. Isso foi provavelmente depois dessa etapa de capela, como um período de regeneração dele ali naquela encarnação em. Você vê nitidamente no livro, eu me espantei muito com o livro, porque ele se encontra com o guia espiritual dele. Aliás, neste livro ele revela que o guia espiritual dele é Frei Bartolomeu dos Mártires, né? Que foi um grande espírito cristão que trabalhou muito pela difusão do cristianismo e que é o guia espiritual do Dr. Bezerra. Então, portanto, de uma condição ou similar ou superior ao próprio Dr. Bezerra. E ele mostra nos primeiros sonhos, porque Dr. Bezerra sai do corpo conscientemente, né? Ele estava morando no Rio de Janeiro e ele relata isso, que ele saía do corpo conscientemente, se encontrava com o Frei Bartolomeu dos Mártires. Eles então iam para o espaço, não ficavam na Terra, não é? Iam para um espaço entre Terra e o planeta Vênus, e ali ele via cenas do passado. E nos primeiros capítulos, ele mostra que ele se via como uma personalidade sanguinária, né? Como um guerreiro sanguinário, e se envergonhava do mal que ele havia causado a um planeta, né? E que como que ele iria resgatar aquilo, mas aí o Frei Bartolomeu dos Mártires vai dizendo a ele, não, você na realidade já está no final do resgate. Vamos ver no passado qual foi a sua trajetória. Aí ele revela ao Dr. Bezerra que logo depois da matança sanguinária, embora lá não fale capela, mas a gente unindo a revelação do Chico ao meu sonho e o livro do próprio Dr. Bezerra, a gente entende que é capela perfeitamente, né? Que ele foi, como ele era o espírito mais culpado, ele foi degradado não para a Terra, mas ele foi degradado para Vênus, que naquela ocasião era um planeta inferior à Terra, né? Enquanto a maioria de nós foi degradado aqui para a Terra. E depois de viver lá em Vênus, que ele relata, né, a sua vida, as suas lutas, inclusive fala no aspecto físico dos habitantes de Vênus como sendo muito grosseiros em relação à Terra, né? E daí depois de cumprir determinada missão em que ele chegou a ser príncipe em Vênus, olha que interessante, a tarefa coletiva, né? Quando você tem débitos coletivos, Deus e os mentores espirituais superiores te dão a chance de resgatar esses mesmos débitos coletivos com tarefas coletivas. E foi o caso do Dr. Bezerra em Vênus, sendo príncipe e depois sofrendo perseguição, enfim. Aí vocês têm que ler o livro. O livro relata um aspecto importante, que ele teve um papel importante no progresso daquela coletividade. E foi muito importante no progresso, introduzindo valores mais elevados ali para aquele povo ali. Então, ele teve uma participação muito importante ali no progresso daquela raça ali. Porque ele acaba influindo no sistema judicial, né? Na maneira como os acusados são levados a julgamento e dando chance aos acusados de crimes de exporem o seu lado, né? Exporem a sua defesa. Quer dizer, ele influiu positivamente, e por isso mesmo ele recebeu, a partir de determinado ponto do livro, ele conta que ele recebeu vamos dizer assim, uma promoção. Qual foi a promoção dele? Sair de Vênus e vir para a Terra, para completar o rol de resgates, né, aqui na Terra. E é muito interessante que ele
ao contar isto, esse desdobramento, aí configura-se um desdobramento espiritual de Dr. Bezerra, porque ele sai consciente do corpo, né? Ele se encontra com seu guia espiritual, o guia espiritual dele o leva para uma região do espaço, onde ele, ao se aproximar de Vênus, ele rememora o passado, e de forma muito viva, não é? Quase que uma sessão terapêutica de regressão a vidas passadas. E o mais interessante que eu achei é que esse tipo de fenômeno mediúnico ocorre com ele vários dias seguidos. E ele vai contando isso, né? Ele Como se voltava fossem no corpo, capítulos, né? é como se fosse capítulo. Ele voltava no corpo no dia, e lembrava-se de tudo, escrevia o que havia se passado com ele durante o desdobramento perispiritual, já ansiando chegar à noite para continuar, não é? Inclusive a esposa dele, ele conta que ele pediu à esposa e aos filhinhos que tivessem paciência com ele naqueles dias, porque ele estava num programa especial de participação no mundo espiritual, que ele precisava dormir cedo. É muito bacana isso, porque ele conta, a gente vê o doutor Bezerra amoroso, né? Ele conta que ele tinha o hábito de brincar com os filhos à noite, e que nesses dias de reclusão espiritual, que ele pediu perdão aos filhos, que ele não ia poder estar presente com os filhos à noite, que ele tinha que deitar mais cedo. É muito interessante esse livro, e eu achei assim um verdadeiro achado para chancelar essa história espiritual toda, né? O André e Cláudio, se quiserem, estou falando muito aqui, se o André e Cláudio, se quiser fazer alguma colocação, uma pergunta para o Geraldinho, à vontade. Eu já assisti algumas lives várias, né, do Geraldo, e gosto muito, viu, Geraldo, das suas palavras, a Obrigado. credibilidade que você passa, e absolutamente fiel aos princípios do espiritismo, coisas que a gente tem visto hoje em dia meio estranho, né? As coisas que estão acontecendo aí dentro do movimento espírita, deixa a gente meio assustado. Mas vamos lá, então vamos em frente, né? E eu sei da sua ligação, você teve uma ligação muito forte com a Marlene Nobre, e a gente sente muita falta da presença dela hoje, né, na Muito. nossa Associação Médica Espírita, que, né, infelizmente também algumas coisas que um pouco estranhas, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua relação com ela, já que o Dr. Bezerra era um mentor dela, né, que a intuiu para fundar a Associação Médica Espírita, se você sabe assim de projetos, de planejamentos que ele tenha passado para ela a cumprir, coisas que ficaram faltando cumprir ainda, se você tem algum conhecimento em relação a isso, que é importante até para nós que estamos aqui, né, que pegamos o bonde andando. Bom, não resta dúvida nenhuma que ela é dos espíritos mais ligados a ele, não é? Quer dizer, a própria reencarnação dela, a gente sabe que foi patrocinada pelo Dr. Bezerra. Ela já nasceu em família espírita, os pais e os avós dela já eram espíritas, fundadores do Centro Espírita, Grupo Espírita Carribar Schutel de São Paulo, que depois ela vem a presidir também. Ela nos contou, aqui mesmo em Pedro Leopoldo, na casa de Chico Xavier, numa das visitas dela, ela nos contou uma conversa muito interessante dela com o Chico, que certa feita o Chico virou-se para ela e falou assim: Marlene, quero te falar uma coisa, quero te dar um recado. Pois não, Chico, o que foi? Eu quero te dizer o seguinte: quem teve ou tem mãe e pai espírita não tem perdão no mundo espiritual. E foi o caso dela, né? Que os pais eram espíritas, tudo, ela aprendeu o espiritismo desde cedo. E ela então, Chico, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu disse, não, então você tem que trabalhar muito, redobradamente. O compromisso com a tarefa espírita é muito grande. E o doutor Bezerra está te auxiliando.
Quando ela também me contou, quando ela teve a visão, a primeira visão de Dr. Bezerra, ela estava deitada na cama, quando o Dr. Bezerra a convidou para fundar a Associação Médico Espírita de São Paulo, e trabalhar na divulgação da ciência e da medicina e da espiritualidade, fazendo essa ponte de ligação, principalmente focando nas revelações da obra de André Luiz, não é? E fazendo a ponte com a realidade médica na atualidade, e assim ele a convidou para esse trabalho, e ela ficou, na mesma hora, ela cedeu ao convite e foi a Uberaba. Nós todos éramos assim, né? A gente ia a Uberaba porque nada podia nos, vamos dizer assim, validar com maior proeminência do que a própria palavra do Chico. E ela me contou que quando foi chegando perto do Chico, ela não precisou falar. O próprio Chico já foi falando com ela. Você está querendo perguntar o que não precisa perguntar. Dr. Bezerra já lhe falou. Eu não preciso falar mais nada. O que Dr. Bezerra lhe falou é o que você precisa fazer. Olha só, o Chico se antecipando, né? Então, a partir daí, ela sempre foi muito dedicada. Não somente a isso, né? Nós temos que lembrar que ela foi a fundadora, junto com o marido, Dr. Freitas Nobre, que era então deputado federal, da Folha Espírita de São Paulo, um grande órgão divulgador do movimento espírita nacional e até internacional. E eles trabalharam muito também com Chico Xavier. Um ponto interessante dela é que ela é de São Paulo, o Grupo Espírita Caribachuta é de São Paulo, capital, e, no entanto, ela vai estudar medicina onde? Em Uberaba, não é? Olha só como que a espiritualidade faz, né? Ela passa no vestibular para Uberaba, para a Universidade Federal de Uberaba, se muda para Uberaba para fazer medicina em Uberaba. Ela vai ser colega de quem? Ela vai ser colega do Valdo Vieira, na Faculdade de Medicina de Uberaba. E por causa disso, vai frequentar também as reuniões do Chico na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, bem antes do Chico fundar lá o Grupo Espírita da Prece. Ela conheceu o Chico através do Valdo? Foi através do Valdo. Naturalmente, a família dela já devia conhecer o Chico, não é? Mas eu digo, o convite para participar das tarefas do Chico na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba partiu do Valdo Vieira. E ela também vai sentir muito quando o Valdo Vieira abandona o espiritismo, né? Ela foi testemunha dessa fase triste do movimento espírita, que foi quando o Dr. Valdo Vieira abandona o espiritismo nos Estados Unidos, em 1966. E, a partir daí, não mais retorna. E agora, a Marlene tinha também, ela via com muita frequência o guia espiritual dela também, o Cair Bachutel, e nos contava também sobre os compromissos que ela também teve no mundo. Ela está ligada à noite de São Bartolomeu, na França, no século XVI. E toda essa luta dela, tendo em vista que na França do século XVI era, vamos dizer assim, a contra-reforma, não é? A perseguição dos católicos contra os huguenotes, coisa que, infelizmente, ela teve participação direta e adquiriu muitas dívidas também por isso, e ela veio resgatando nos últimos 4 séculos, e acredito que tenha terminado esse ciclo justamente na tarefa espírita cristã coletiva. Como eu disse, todo débito coletivo nosso, Deus nos dá a chance de resgatá-lo através
de tarefas coletivas. E a doutora Marlene foi, sem dúvida nenhuma, das pessoas mais dedicadas, mais firmes que eu conheci. Com ela não tinha assim, não tinha preguiça. Ela trabalhava todas as horas disponíveis no dia para a difusão da doutrina, para a difusão dos ensinos da obra de Chico Xavier. E estava sempre muito atenta também e sempre dispensando isso que o André falou, essas novidades aí que aparecem vez por outra, por diversos médiuns menos atentos, vamos dizer assim, né? E ela era uma das que também ficava muito fiel à obra de Kardec, à obra de Chico Xavier, para evitar contaminação, vamos dizer assim. A gente vê que, diante das dificuldades, aí a gente não pode desanimar nem reclamar, porque todos nós temos um passado, né? A gente vê até espíritos assim como o Dr. Bezerra, a doutora Marlene e tal, né? Também passaram as dificuldades, né? Então a gente tem que manter sempre o nosso bom ânimo, mesmo diante das dificuldades aí que, principalmente hoje em dia, a gente está passando, né? Manter a esperança, né? O bom ânimo e a fé que tudo caminha para o melhor, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa, perguntar? Não, eu queria agradecer, né, ao Geraldo por estar aqui conosco nessa noite, né? E parabenizá-lo, né, por esse trabalho que você tem feito frente à doutrina espírita de divulgação, da doutrina e da memória de Chico Xavier, né? Obrigado, doutora Cláudia. Muito, muito obrigado pelo carinho. A gente, todos nós aqui, a gente tem um carinho muito grande por você. Apesar de você não conhecer a gente conhece bastante você e a gente tem um carinho muito grande, né? Procura sempre acompanhar você, o seu trabalho. E a gente admira muito Peço a você. vocês que orem por nós, porque a batalha não é É grande, fácil. não é fácil, não. Então, Queria agradecer ao lembrar, Geraldinho, não vamos abusar muito da boa vontade dele. Então, mas agradecer. eu gostaria, antes de terminar, eu gostaria de fazer uma lembrança que está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Chico recebeu do Humberto de Campos, que é justamente a notícia da preparação da reencarnação do Dr. Bezerra, já que ele é o nosso objeto aqui de conversa. E lá, em determinado momento, tem a parte do livro em que Ismael, o guia espiritual do Brasil, prepara a reencarnação de Bezerra de Menezes, que vai se dar em 1831. E lá no livro diz assim: antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta. E organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. E então ele começa a locução dizendo: irmãos, expôs ele, o século atual, que era o século XIX, não é? Nós estamos antes de 1831, e o Dr. Bezerra vai renascer em 1831. Irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, o século XIX, né, seria ele chama de anos preparatórios, que toda a obra de Kardec, até a própria obra de Bezerra de Menezes, está inserida nesses 100 anos, né? Uma vez que ele desencarna no dia 11 de abril de 1900. E que tudo isso foi a preparação para os 100 anos seguintes. Aí a gente já vai ver a obra do Chico, né? Do século XX. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo. Olha como Ismael já previa as guerras mundiais, né? As grandes revoluções que nós tivemos e guerras menores também que nós tivemos no século XX.
falando sobre o século próximo, que seria o século XX, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. E aí ele vai chamar, dentre essa assembleia, justamente a presença de um dos seus mais destacados servidores, que viria a ser, então, o nosso querido Dr. Bezerra. E humildemente aceita, ele o chama diante de todos os seus colaboradores, isso está lá relatado no livro, e ele humildemente aceita o convite e toma corpo para desempenhar a sua grande tarefa, que de fato foi muito bem desempenhada. Geraldinho, muito obrigado. A gente agradece de coração a sua atenção, a sua presença aqui conosco, né? Foi muito esclarecedor para a gente conheceu um pouquinho mais da história do Dr. Bezerra de Menezes, e a gente tem que procurar sempre relembrar, né, a importância desse espírito aí tão querido de todos nós. Então, para encerrar, nada melhor do que a gente fazer a prece, o Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelem a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através das tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, para que a fé se eleve, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes, dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E aqui a gente encerra a nossa gravação, agradecendo muito aí a presença do Geraldo, e depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar aí o que ele me enviou pelo e-mail, documentos aí para todos também poderem ter acesso. Tá bom? Muito obrigado, e a gente encerra aqui a nossa gravação da noite da nossa live. Muito obrigado.